Olá, Rui Ladivino aqui para mais um episódio do Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto e hoje é sobre como ter um plano sobre o Bitcoin, se vale a pena comprar ou não e qual é o plano verdadeiro para se chegar a algum lado a nível financeiro, tá? Porque há uma coisa muito importante que aprendi com o meu mentor há muitos anos atrás e ele disse-me: Rui, se não tiveres um plano, o teu plano é falhar. Então nós temos que ter um objetivo. O meu primeiro objetivo no mercado de cripto foi ter pelo menos um Bitcoin. Foi esse o meu primeiro objetivo. Na altura era bem mais fácil, porque o Bitcoin em 2017 estava bem mais barato do que está hoje. Por isso hoje cada vez mais é mais difícil de se ter um Bitcoin. Mas o que eu quero falar com vocês é realmente as consequências de você conseguir atingir o status de ter um Bitcoin ou não. Rui, mas porquê Bitcoin e não outras moedas? As outras moedas são espetaculares para você multiplicar o seu património e depois trocando para o Bitcoin, ok? E isso é que é o verdadeiro objetivo. Mas porquê, Rui? Porquê que o verdadeiro objetivo é ter o máximo de Bitcoin e não ter o máximo das outras moedas? Tá? Parece que eu sou um maximalista do Bitcoin, mas não tem a ver com isso. Tem a ver que 99,99% das moedas que estão por aí, elas vão para zero. Tá? São projetos, porque são projetos de informática. Nós não sabemos se aqueles algoritmos irão ter implementação, irão ter uma comunidade que se mantenha, etc, etc. Há muita variável que irá fazer com que as moedas irão prevalecer, ficar no mercado ou não. E eu acho, não sou eu que acho, tá? São outros especialistas, pessoas bem informadas do que eu, com muito mais experiência do que eu, que falam isso, que falam que nós iremos ter apenas 10, 20 moedas que vão ficar no mercado. Todas as outras são testes. Então nós temos que ganhar dinheiro nos ciclos, passá-lo para Bitcoin. Ganhar dinheiro nos ciclos, passar para Bitcoin. Passar para Fiat, quando minimizamos o mercado, passamos para Bitcoin e depois vemos o que é que nós podemos ter mais durante o ciclo de baixa. Agora ainda estamos em ciclo de baixa, mas vamos começar a subir. Então, primeira coisa, endereços de Bitcoin com mais de um Bitcoin. Estes são os chamados whole coiners, pessoas que têm pelo menos um Bitcoin. Então, o verde é o número de endereços com um balanço acima de um Bitcoin. Porque o que eu vou mostrar aqui é quantas pessoas existem no planeta que têm um Bitcoin ou mais. Reparem que antes era muito mais fácil ter um Bitcoin. Hoje é bem mais difícil. Com 30 mil dólares é muito mais difícil. A grande maioria das pessoas neste planeta não conseguem chegar aqui e comprar um Bitcoin. É preciso ir comprando aos poucos. É preciso ter um foco de hoje ter mais Bitcoin do que eu tinha ontem. Cuidado! Outra pergunta que me costumam fazer é: Rui, mas eu devo só comprar Bitcoin? Não. O que eu digo, quem está começando, o que é analisado, se eu tivesse a começar, porque eu não posso dar conselhos financeiros, mas se eu tivesse a começar, eu começaria com... Imaginem, cada vez que eu investisse, metade seria Bitcoin, metade seria uma altcoin, ok? 50% estaria sempre alocado em Bitcoin. Então, quantas pessoas é que têm Bitcoin hoje em dia? Vamos lá ver. Então é assim, há 1.007.000 endereços que têm mais do que um Bitcoin. Algumas pessoas dizem, 1 milhão de pessoas possui um Bitcoin. Mas isto é errado. Aquilo que eu estive a ver é que é errado. Nós temos que ser justos com tudo isto. Porque é assim, endereços com um Bitcoin ou mais não é igual ao número de pessoas com Bitcoin. Por isso, é preciso analisar isto mais profundamente, não é? Porque a maior parte das pessoas tem mais do que um endereço de Bitcoin. Principalmente quem tem carteiras de hardware frias ou outro tipo de carteiras, é preciso ter em conta que uma carteira mãe, eu não sei se conhecem a XPub, a estrutura de chaves públicas estendidas, que você tem uma chave mãe, uma chave pública estendida mãe, que pode gerar milhares de chaves filhos, ok? Milhares. Sempre que
você manda dinheiro para uma carteira de hardware, ela cria uma nova chave pública, ok? Que é para uma questão de segurança, para não ser sempre a mesma. Então, uma pessoa não quer dizer que tem, apesar de ter um Bitcoin na sua carteira de hardware, se ele foi colocando lá aos poucos os seus Bitcoins, aos seus tipos 0,3, 0,4, 0,21, ele não tem um Bitcoin num endereço só, tá? Tem vários endereços porque são endereços diferentes, tá? Além disso, e tirei isto aqui do Twitter, que agora é o X, este rapaz disse o seguinte: a única razão porque o número de carteiras BTC aumentou tanto é devido aos BRCs e aos ordinals. Eu criei 4 carteiras devido a isso. Então, também muitas carteiras foram criadas que pertencem à mesma pessoa. Então é preciso fazer as contas sobre o XPub. Eu sei que às vezes isto são números, mas dinheiro e números estão muito relacionados. Está? Negócios, dinheiro e números. Os endereços públicos são derivados de um XPub. Okay? Um XPub é uma chave pública estendida que pode gerar 4 milhões, como viram eu disse milhares, mas são milhões, 4 bilhões de endereços únicos públicos. Então você tem uma chave pública estendida que pode gerar 4 bilhões de endereços. Tá? Como eu falei, 99% das carteiras normalmente geram um novo endereço público sempre que recebem fundos para maximizar a privacidade do usuário. Tá? Então foi isso que eu já referi. Então o número médio de endereço de Bitcoin por usuário, vamos fazer as contas. Então há um número de endereços com mais de um Bitcoin, é 1.007.000. Endereços de Bitcoin único públicos são milhões, bilhões, 1.150 milhões. O número estimado de usuários de Bitcoin são 36 milhões. É preciso ter em conta isto. Então quer dizer que o número médio de endereços por usuário são 31 endereços. Não é 4, como há números aí, mas sim 31 endereços. Porque reparem, número de Bitcoin únicos, endereços únicos é este. Este é o número estimado de usuários que existem de Bitcoin, dá 31. Esse é que é o número certo. Já agora, amigos, não se esqueçam de darem um joinha no vídeo se gostarem das informações. Se não gostarem, também podem dar um joinha, não tem qualquer problema. E subscrevam o canal para mais vídeos. E se vocês gostarem de participar numa comunidade ativa, brincalhona, ao mesmo tempo séria, em que podem comentar lá no nosso canal, no grupo do Telegram, está aí o link na descrição do vídeo, com todos os detalhes. É só clicar lá, começámos a semana passada e estamos muito entusiasmados e quero agradecer mais uma vez ao Elísio Belo dos NFTs que estamos a dar, são grátis, é você só entrar lá para o grupo. Tem lá as instruções passo a passo que o Elísio fez, tá? Obrigado, Elísio, mais uma vez. Continuando. Total de endereços versus total de entidades. Olhem bem para isto. Isto é o total de endereços e isto é o total de entidades. Muito pequenino aqui. Muito pequenino. Então, uma entidade não quer dizer que haja um endereço. É muito mais. É os 31 vezes. 31 vezes. Mesmo que você não use 31 endereços, o que você pensa, eu só tenho um endereço. Não, por causa daquela multiplicação toda das carteiras de hardware. Então a primeira conclusão é que precisamos dividir o número de endereços com mais de um Bitcoin pelo número estimado de endereços por usuário. Tá? E você já vai entender o porquê que é tão importante saber o número de pessoas com Bitcoin. Ok? Então, 1 milhão a dividir por 31 vai dar 31 mil, quase 32 mil pessoas com mais de um Bitcoin. Espetacular! Esta é a primeira conclusão. 32 mil pessoas possuem no mundo inteiro, reparem bem, no mundo inteiro, que é nesta rua vivem mais do que 31 mil pessoas, nesta avenida. Segunda conclusão, há pessoas com vários endereços com menos de um Bitcoin, mas que dá mais do que um Bitcoin. Estão a ver? Você pode até ter espalhado o seu Bitcoin em vários endereços, ter 0,3 no endereço, 0,6 no outro e 0,1 no outro. Você tem mais do que um Bitcoin, mas não é um endereço com um Bitcoin. Então, o que é que a gente fez? Calculamos o valor médio por endereço, dividimos um Bitcoin por 31 pessoas, que dá 0,0317, e o número de endereços no planeta todo, com este valor, são 7... eu tenho meti aqui um número a mais. São 7 milhões
e 400 mil pessoas. Se subtrairmos os endereços com um Bitcoin por endereço, por isso isto não são os de um Bitcoin, tá? São os endereços que não têm um Bitcoin, mas que têm este valor de 0,03 Bitcoins. Dá este número, 6.400.000. Logo, se dividirmos 6.400.000 por 31, dá 203 mil pessoas, 203 mil pessoas que possuem um Bitcoin ou mais. Pronto. Este número, sim. Este número é muito mais correto, acho eu. Desculpem lá, se discordarem da minha opinião destes cálculos, estejam à vontade de me corrigir, que eu estou sempre a aprender. Eu adoro as críticas que me colocam aqui nos vídeos, porque realmente eu aprendo. E é para isso que nós estamos a fazer. E esta é uma das razões porque faço este canal, porque eu aprendo muito a partilhar também e a fazer estes cálculos e a analisar tudo. Ok? Então, conclusão 1, conclusão 2. Temos 203, a conclusão 1 são os endereços com mais de um Bitcoin, a conclusão 2 são aqueles endereços 0,03. Então, são 235 pessoas no planeta todo com mais de um Bitcoin. Fantástico. Somente isso. Agora vejam só. Qual é a percentagem máxima de milionários que pode ter um Bitcoin em 2026? Apenas 3,38% dos milionários vão poder ter um Bitcoin. Apenas 3,38% de todos os milionários no planeta vão poder ter um Bitcoin, tá? Porquê? Este é o número de Bitcoins, que são 8 milhões. Temos aqui os Bitcoins ainda por minerar, então nós temos 11 milhões de Bitcoins que na história do Bitcoin vão poder ter. Se 30% das pessoas que já têm mais do que um Bitcoin venderem, então haverão mais 3,3 milhões de Bitcoins aí no mercado para vender, para serem vendidos, tá? Em 2026 está previsto haverem 97 milhões de milionários. Logo, o número de milionários que pode ter um Bitcoin ou mais é 3,38. Se nós contarmos que existem pessoas como Michael Saylor que têm montanhas de Bitcoins, se nós contarmos que existe a BlackRock, Fidelity, que vão ter montanhas de Bitcoins, e já têm, eles não vão ter muita chance de ter mais do que um Bitcoin, tá? Nunca mais, exato, de 235 mil pessoas irá ter um Bitcoin. Impossível. E não estamos a contar com o número de Bitcoins que já foi partido. Acho que pus um slide, tá? A conclusão é que para ter um Bitcoin coloca você no topo mundial da riqueza. Este é o percentual no planeta de pessoas com um Bitcoin ou mais. Se você já tem um Bitcoin, está de parabéns. Se não está, continue trabalhando para ter, porque as estratégias que eu mostro aqui, mesmo que você tenha 0 euros, 0 reais em cripto, você vai poder chegar lá. Depende do dinheiro que você tiver e do número de ciclos em que você participar, não é? Então, é um ar muito rarefeito ter um Bitcoin. É por isso que o Bitcoin vai valer tanto dinheiro, porque já falam 10 milhões em 2040, 2035, 2030, 1,5 milhão em 2030, exatamente. Então, isto vai ser espetacular e por isso, coitados dos milionários que só vão poder ter 0,141 Bitcoins para cada um. Ok? Se você já tem mais do que 0,141, você já tem mais do que a maior parte dos milionários vão poder ter. Ok? A quantidade máxima de Bitcoin que você precisa ter para você valer mais do que a média a nível mundial é 0,23 Bitcoins. Tá? Porque a média mundial são 7 mil dólares. Tá? Então, a média mundial de património que as pessoas têm, se você tem mais do que isso, você já vale mais, o seu valor está mais do que na média mundial. Ok? E não se esqueçam de uma coisa, porque é que é tão importante isto? Porque todos os outros bens, como o ouro, a procura encontra oferta. Por exemplo, há muita gente comprando ouro, e o valor aumenta, eles podem minerar mais ouro. Ok? Podem minerar mais ouro. Então, quando há mais procura, aumenta a oferta, porque eles vão cavar mais fundo. Mas isso não acontece com o Bitcoin. O número do Bitcoin não vai alterar. E no vídeo de ontem, eu disse 73% de todos os Bitcoins estão bloqueados.
pelas pessoas que têm Bitcoin a longo prazo. Então, não há Bitcoin, cada vez é mais difícil comprar Bitcoin. Mas há, e isto é o que eu tinha falado, já 5 milhões de Bitcoins foram perdidos. Todos os anos, 4% de Bitcoins são perdidos devido a transferências erradas, PENs perdidas, etc. Então é um ar cada vez mais rarefeito. E por isso, os futuros milionários bastam ter um Bitcoin, porque a própria Cathie Wood, da ARK Invest, disse que está previsto que num caso de bear market, em 2030, o Bitcoin vai valer para aí uns 250 mil dólares. No caso normal, 60 mil dólares. No caso de bull market, 1,5 milhões de dólares. Por isso, a minha dica para hoje é: tenha algum. E com isto me calo hoje, aqui de Natal, no Brasil. Espero que tenha gostado do vídeo. Subscreva o canal, dê um joinha, ajude-me aí neste projeto. E se gostar, amanhã às 17 horas, mais um vídeo. E até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.